E na live de hoje eu vou falar sobre o CPP. O que seria um CPP? São condutas preventivas antes do início da partida. São condutas que você deve ter para evitar confusão, para ter um maior controle do jogo, para que você tenha maior assertividade nas suas decisões e para que você não passe por situações desagradáveis que podem ser evitadas por prevenção. Evitar chegar no campo em cima do horário do jogo. Você chegar para apitar o jogo, que não dá tempo de você ter as prevenções adequadas nas regras burocráticas. O que seriam as regras burocráticas? A regra burocrática, regra 1, o campo de jogo. Regra 2, a bola. Regra 3, os jogadores. Regra 4, equipamento dos jogadores. Por que são burocráticos? Porque vários árbitros não se atentam para esses detalhes, que essas regras complicam e muito o seu desempenho dentro do campo se você não agir preventivamente com elas. Exemplo, você chega 30 minutos antes do jogo começar, você tem tempo hábil para olhar a regra 1 da regra do jogo, o campo. Você vai ver a marca do pênalti, se ela está lá, se ela não está, dá tempo de colocar. Por quê? A regra 14 do pênalti vai dizer que toda cobrança tem que ser feita em cima da marca do cal. Então imagina você, começou o jogo, você está apitando, não se atentou para esse detalhe, você apita um pênalti, uma falta dentro da área a favor do ataque, pênalti. E aí o cobrador vai pegar a bola para colocar na marca do cal, cadê a marca do cal? Aí você tem que sair andando, marcando esses 11 metros a passo, na hora, a torcida chiando, todo mundo reclamando, e o goleiro reclamando que a bola não está no centro do gol, o atacante reclamando que está muito longe a marcação do pênalti, o goleiro dizendo que está muito perto. Então aquele transtorno que poderá ser evitado se você for preventivo. Na regra 1 ainda do campo, você vai ver 1/4 do círculo do escanteio, se ela está marcada, que é a regra 17, o escanteio. Se está lá a marca do escanteio certinho, para ser colocada a bola, porque a regra vai dizer que tem que ser dentro do quarto círculo ou no máximo em cima da risca que demarca esse 1/4 círculo. Dá tempo de você ir lá e corrigir essa falha se não tiver. Vai olhar a altura do mastro do escanteio, se está com 1,5 m no mínimo. Por quê? Porque pode evitar, com menos de 1 metro, um jogador cair de barriga, ou ver uma lesão, até uma lesão fatal, se ele cair de barriga e quebrar esse conduíte, que sempre é colocado ali um PVC, um cano PVC de 3/4, então pode ser que venha a ferir um jogador. Então a prevenção. Na regra 1 ainda, você tem que ver se as redes estão fixadas no travessão e nas traves e no solo, se ela está fixada e bem fixada, para evitar de uma bola passar por baixo, ou se ela ainda tem algum furo. Aí você vai e corrige esse furo, você amarra, você fixa essa rede que deve ser fixada, não deixa nenhuma situação que você tenha dúvida se a bola entrou por fora, ou se ela entrou pelo dentro do gol e saiu, ou se ela não entrou, passou rente. Então você tem que se prevenir. Essa é a regra 1, as prevenções da regra 1. As marcações do campo, que são de lances capitais, aqueles lances que decidem o jogo. Porque as outras marcações, se tem a marcação do 9,15 m no escanteio e tal, você não vai levar em consideração, é irrelevante, porque não vai ser um lance decisivo. Mas um pênalti, uma marcação do 1/4 círculo do escanteio, se a rede está fixada ou não, isso é muito importante o árbitro verificar antes do início da partida, para poder ter uma certeza nas suas decisões e ter mais o controle do jogo. Então isso vai facilitar você decidir com mais assertividade e evitar aquele tumulto em cima de você, aquela pressão desnecessária, que você foi preventivo, vai sendo olhado com bons olhos um árbitro que tem compromisso e comprometimento, que faz uma grande diferença ter comprometimento. Compromisso é uma coisa, comprometimento é outra.
a velha teoria do omelete com bacon. A galinha tem compromisso com o omelete. Se ela não botar, não tem omelete. Mas o comprometimento é do porco. Se ele não morrer, não tem o bacon. Então a diferença é essa, de compromisso e comprometimento. Você mostra que está compromissado e comprometido com a partida, agindo dessa maneira. Na regra 2, a bola. Você vai pegar a bola. A regra vai dizer que o árbitro tem que conferir se a bola está em condições ou não. Se ela tem no bico a marcação dos 9 e dos 10, não sei se dá para ver a marcação se está ferida ou não. Eu recomendo, não é obrigatório, não está na regra do jogo, você ter um aferidor. Você vai aferir se está nos 9 a 10 libras. Então, aqui, para você ver se está nos 9 a 10 libras. Mas, professor, eu não tenho um aferidor, como é que eu vou fazer e tal? Você vai soltar essa bola de uma altura e ela tem que voltar 2/3 dela. Então é isso, ela vai voltar num solo firme, então você vai ter condições. E ver se ela está esférica e se não está soltando gomo. É uma prevenção, porque imagina você chegar 5, 10 minutos de jogo e você, 5 minutos de jogo, ou o primeiro chute que o jogador der na bola, professor, a bola está murcha, professor, essa bola não dá, e a outra bola também que está fora, está murcha também. Por quê? Você não foi preventivo. Você não tem a obrigação, segundo a regra, de levar o seu aferidor, bomba e bola. Aferidor, bomba, fita métrica, não tem. Mas você tem a obrigação de conferir. Como é que você vai conferir se você não tiver equipamento? Então está implícito que você tem que ter um equipamento para conferência dessa bola. Porque pega muito mal trocar uma bola com 5 minutos, no primeiro chute de um jogador. Então essa é a regra 2, parece que não é nada, é uma regra boba, é uma burocracia, está lá no livro só por estar. Não, ela tem a sua fundamentação e necessita ser observada com carinho, com clareza. Então a regra 2. A regra 3, os jogadores. Então você vai ver, citando os 11 jogadores em campo, você vai conferir se os 11 jogadores em campo. Hoje a regra fala da obrigatoriedade da faixa de capitão. Então o capitão tem que estar com a sua faixa colocada no braço, identificado, e contar os 11 jogadores. Por quê? Porque você vai chegar, começou o jogo, negou, professor, tem 12, tem um a mais, tal. Não, o árbitro confere se tem os 11 jogadores. Então, nós estamos falando na nossa live sobre os pilares do método ADF, árbitro final. E hoje nós estamos falando do CPP, condutas preventivas antes do início da partida. A regra 4, equipamento dos jogadores. Você vai conferir se os jogadores estão com as camisas diferentes, porque a regra fala de cores diferentes, mas quando elas são semelhantes, também atrapalha. Se o goleiro não está com a mesma cor da camisa do adversário, se não está com a mesma cor, com a cor semelhante à sua própria equipe, vamos supor, a equipe é azul royal e o goleiro está de azul celeste, é quase a mesma coisa. Ah, mas o tom é diferente. Mas coloque em movimento, você vai notar toda a diferença que faz isso. E a regra vai dizer que os 2 goleiros poderão permanecer com a mesma camisa, na impossibilidade de um trocar. Então não tem camisa para trocar, os 2 goleiros permanecem com as camisas iguais. Por quê? O índice de ataque do goleiro na outra área é muito pequeno. É no fim da partida, faltando 30 segundos para acabar a partida, então os 2 estarão no mesmo espaço. Fora isso, durante o jogo, cada um no seu canto, então não existe essa necessidade. Mas o trocar o uniforme com 2 minutos de jogo, 5 minutos de jogo, o professor está igual, está confundindo, está tocando para o adversário, já causa um transtorno desnecessário, parar o jogo e trocar esse uniforme, porque você não foi preventivo, você não foi lá antes e conferiu se as camisas estavam iguais, semelhantes, parecidas.
que isso iria confundir, mostrando toda a sua expertise para poder resolver esse imbróglio antes que ele venha a acontecer. Outra conduta que o árbitro deve tomar é referente à regra 5. O árbitro de futebol e concomitantemente, ao mesmo tempo, a regra 6, os outros árbitros. Esse sincronismo, essa união de ações tem que ser bem feita entre o árbitro assistente e o árbitro principal. Então, antes do jogo, preventivamente, você vai colocar os uniformes, ver se não está batendo com as equipes ou se os uniformes do trio são iguais. O que agir preventivamente nesse caso? Você vai levar um jogo de camisa com 3 camisas, sendo 3 árbitros, se cada um levar um jogo completo, com certeza um jogo vai bater para que a equipe toda fique com o mesmo uniforme. Pensando sempre que você não está 100% das vezes que você vai atuar, você não está com a sua equipe costumeira, com a sua equipe da mesma entidade. Às vezes você vai atuar numa cidade vizinha, numa cidade da região, e lá tem os assistentes. Você vai ser contratado para ir atuar como árbitro, porque os assistentes são da cidade. Então, sempre pensar no uniforme dos árbitros para que impõe respeito. Porque o árbitro vende a sua imagem. Você vende a sua imagem. E a sua imagem, a primeira impressão é a que fica. Você chega bem vestido, chuteira engraxada, você chega com seu uniforme limpo, então o trio com o mesmo uniforme, então fica outra apresentação. Meia, sempre meia com elástico firme, não aquela meia caindo. A sua society, sempre, ou chuteira, sempre engraxada, não aquela chuteira que alguns árbitros costumam colocar o esparadrapo virando a chuteira, prendendo o bico dela que já abriu. Então todo esse asseio pessoal faz parte de uma ação preventiva para você ser requisitado. Aqui nós estamos falando de um árbitro requisitado, de um árbitro finalista, de um árbitro que vai representar a sua entidade durante todo o campeonato e fazer a final desse campeonato. Então é para esse árbitro que eu estou me comunicando, para você que almeja ser um árbitro de final, um árbitro finalista, um árbitro requisitado. E ao árbitro de futebol, verificar os seus equipamentos de trabalho. O relógio, se ele está funcionando, você vai acender o relógio, ver se ele está funcionando, se a bateria está em dia. Os cartões, e para os cartões, nós temos uma ação de aumento de vida útil do cartão. Uma dica importante, como aumentar a vida útil do seu cartão. Você tem esse espaço para você escrever as marcações de gol, cartão amarelo, cartão vermelho e tal. Você vai simplesmente colocar uma fita nas costas do cartão, onde você vai escrever o número dos jogadores, a equipe, você vai escrever, escreveu, anotou, passou para o relatório, simplesmente tira a fita e o cartão permanece novo. Você vai ter uma vida útil muito durável do seu cartão. Você vai conferir se você tem no mínimo 2 apitos, um apito com uma sonoridade e outro apito com uma sonoridade diferente. Para quê, professor? Para que você não seja pego de surpresa no decorrer da partida e um torcedor mal intencionado vai com o apito que comumente os árbitros usam, que seria o Fox 40, o mais usado ultimamente. Então você vai com esse apito e o torcedor está com o mesmo apito na torcida e começa a apitar no seu jogo. Vai começar a atrapalhar e você não vai saber o que fazer nesse momento. Então você tendo um outro apito, você guarda esse apito, chama os capitães, explica que está tendo interferência externa
e você vai ser obrigado a trocar de apito e eles vão saber. Verificar se todos levaram a sua bandeira, a sua bandeirinha, o seu instrumento de trabalho do árbitro assistente. Para quê? Para que você não seja pego de surpresa e acontecer como acontece sempre. A gente elenca aqui aquilo que sempre acontece nos jogos. Cadê a bandeira? Ah, a bandeira, você não trouxe a bandeira? Ah, não, eu pensei que você ia trazer. Eu pensei que você estava com a sua bandeira aí. Esse pensei, vai fazer com que vocês cheguem no campo sem bandeirinha. E aí vai bandeirar como? Improvisando uma camisa, como já vi várias vezes acontecendo nos campos por aí, nesse mundo afora. O árbitro assistente com a camisa na mão, fazendo ela de bandeirinha. Isso pega muito mal, isso vende mal a imagem de organização. Mas como prevenir? Ficou sabendo da escala 3, 4 dias antes do jogo? Liguem e se comuniquem, avisem, você tem bandeirinha? Leva a bandeira. Então, porque a minha tá assim, tá meio velhinha, mas eu vou levar, a sua tá mais nova. Vi se ela for eletrônica. Verificar se a bateria está funcionando, se ela realmente está bipando, se ela realmente está transmitindo a sua mensagem quando você levanta a bandeira e aperta e ela vai estar funcionando. É para isso que você tem que ver preventivamente. Conferir o horário do relógio com o horário do celular. Para que isso? Para que você dê um WO com assertividade. Dá problema isso, professor? Dá problema. Se você der o WO, vamos supor que no regulamento diz 20 minutos de tolerância a partir do horário do início da partida. Então a partida vai começar 8 horas da manhã, ou 10 horas da manhã, ou 14 horas, ou 16 horas. Os horários que realmente costumam ser os jogos de futebol. E você vai dar o WO às 8 horas e 20 minutos, que são os 20 minutos de tolerância para que você aplique o WO. E nesse tempo, o seu relógio está 8 horas da manhã, o do seu assistente está 8 e 1, o do seu outro assistente está 7h58 e do quarto árbitro ou representante está 8 e 2. Em qual relógio confiar? Qual relógio vai ser o norteador da sua decisão? Qual relógio vai ser aplicado o WO? Então, eu oriento sempre que se igualem os relógios, se igualem ao horário da internet, que é um horário que está 100% com o horário de Brasília, e aí você vai ter a assertividade desse WO, você vai ter a assertividade de tomar a decisão correta sem ter aquela complicação. Mas você já deu WO, o time chegou 8h21. Mas no celular deles era 8h19, no relógio do árbitro 8h21, já dá aquele transtorno, causa um problema danado, e você consegue evitar esse problema tomando essa pequena prevenção, que é igualar os relógios com o horário do celular, horário de Brasília. Então você vai evitar que tudo isso aconteça, esse transtorno desnecessário. O quarto árbitro ou representante conferir na súmula do jogo se o atleta relacionado é o atleta que realmente estará na partida, para você evitar aquele problema do jogador. Tá lá o famoso gato, né? Que ele tá lá com o documento falso, documento de outro atleta. Então você preventivamente já vai evitar todo esse problema, esse transtorno no decorrer da partida. Por quê? Porque você vai agir preventivamente, você vai agir com cautela, tomando cuidado, porque isso acontece. Então, evitar esses transtornos. Essas ações preventivas vão fazer você ter um controle do jogo, vão vender bem a sua imagem como um árbitro que está compromissado e comprometido com o jogo, sabe tomar suas decisões preventivamente, para que aconteça no jogo aquilo que realmente for da partida do futebol, aquilo que for previsto na regra do jogo, na lei do jogo, as faltas e as incorreções que realmente acontecem no decorrer da partida. Você não vai se expor ao risco de algo que pode ser evitado.
Essas ações preventivas, com certeza, elevarão o nível da sua assertividade. Você não vai ter os transtornos que teria caso você não tivesse visto isto ou aquilo. Esse é um dos pilares do meu método ADF, árbitro final, onde eu explico não só as 17 regras, mas também tudo que o árbitro precisa para se tornar requisitado nos principais jogos. Se você quiser se aprofundar ainda mais no método, clique no link abaixo do vídeo.